Olá, pessoal! Chegamos em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos pegar o nosso material? Então, corre lá, pega o seu livro de português, lápis, borracha, caderno para fazer suas anotações. É importante sempre que você vá pegando as diquinhas e vá anotando para quando você for estudar, tá certo? E fiquem bem atentos para a nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre o uso do L, o do R. Vamos falar também sobre separação de sílabas em textos. Quando a gente está escrevendo um textinho, não deu para colocar a palavra completinha, como é que a gente faz? Separa a palavra. Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes disso, eu tenho aqui um conto para contar, uma história para contar para vocês. Isso. E o título dela é O Brinquedo Livro, de Selma Maria. E quem fez essa ilustração bem elegante aqui foi Fabiana Salomão. Vamos ouvir atentamente? Então vamos lá, preste bastante atenção. O Brinquedo Livro, Selma Maria. Ser um livro aberto é não ter segredos para o mundo. A coluna do livro nunca dói. A orelha do livro fica maior quando o livro fica velho. O livro fica de pé quando alguém ler deitado. O rodapé do livro não tem chulé. A folha do livro fica amarela. Os bebês, muitos bebês, ficam amarelos quando nascem. As palavras ficam gravadas nos livros para não serem esquecidas. Prestaram atenção? O Brinquedo Livro, de Selma Maria. Ilustração, Fabiana Salomão. Esse texto, ele falou sobre o quê? Sobre o livro, muito bem, sobre o livro. E ele fala que o livro, ser um livro aberto é o quê? É não ter segredos para o mundo, muito bem. Quando alguém vai contar uma história para outra pessoa e fala assim, ó, não conta para ela não, isso é um livro aberto. Isso quer dizer que a pessoa vai propagar a história, ela vai contar a história para outras pessoas, ela não vai guardar só para ela. E um livro aberto é isso. Ser um livro aberto é não ter segredos para o mundo. O mundo inteiro vai saber o que está ali guardado naquele livro. Ele fala também que a coluna do livro nunca dói. A minha dói bastante. Mas e o livro tem coluna? Eu sei que a gente tem coluna, essa parte aqui do nosso corpo. Mas o livro tem? Tem. O que eles chamam de coluna do livro é essa parte aqui do livro, que a gente sempre manuseia para lá, para cá. E nunca o livro reclama que tá doendo. Então é porque não dói. Ele fala também da orelha do livro. A orelha do livro é o que mesmo? Isso, essa parte aqui, ó. Ele fala que ela fica maior quando ele tá velho. Por que quando ele tá velho? É porque a gente já manuseou muito o livro. De tanto a gente ir passando as páginas, fazendo esse movimento para passar, a orelhinha vai dobrando. Então ele fala que ela fica maior. E o pé? Pé a gente sabe que é a parte do nosso corpo que a gente usa para andar. E o livro? O livro, ele fala de rodapé, não é isso? Que é essa parte aqui de baixo do livro. É onde está a numeração da página. Ele fala também que a folha do livro, ela fica amarela quando o livro já está velho. Isso é por quê? Porque a gente já manuseou muito o livro, não é isso? A gente manuseou muito o livro e aí ele vai ficando amarelado. Se a folha já existe aí nele, ó, há muito tempo, já recebeu poeira, muitas vezes a gente derruba restos de alimento, então ela vai amarelando com o tempo. E ele fala que com as pessoas acontece o inverso, você percebeu? Ele disse que os bebês ficam amarelinhos quando nascem, porque alguns bebês passam por um processo chamado icterícia quando nascem, que é amarelamento da pele. E aí eles precisam tomar sol, às vezes precisam tomar banho de luz no hospital para ficar com a pele com a coloração correta. Então por isso que ele fala lá que o livro quando tá velho fica amarelo. Já os bebês ficam amarelos quando
nascem. Ou seja, o livro passa pelo processo inverso. Ele nasce branquinho, cheirosinho e com o tempo ele vai amarelando. E já nós, seres humanos, quando bebês, nascemos muitas vezes, não são todos, com o aspecto amarelado e depois vai recuperando sua tonalidade correta, certo? Agora nós temos aí algumas palavrinhas. Aberto, pé. As palavrinhas estão em destaque. Rodapé. São palavrinhas apresentando algumas características do livro para a história, no contexto da história, e que elas estão aí destacadas. E nós vamos observá-las aqui. Aberto, pé e rodapé. Começam com que letra? Muito bem. Aberto com a letra A. Pé. Muito bem. P. Rodapé. R. Muito bem. Qual é a última letra da palavra pé? E. Muito bem. E da palavra rodapé? O E também. E qual é o acento que está em cima dessas palavrinhas? O acento agudo, muito bem. Estão lembrados dele? Nós estudamos em uma aula anterior. E o acento agudo, nós aprendemos que ele vai em cima das vogais. A, E, I, O, U. E aqui ele está em cima de qual vogal? Muito bem. As letrinhas que iniciam a palavra pé e rodapé são vogais ou são consoantes, hein? Muito bem, consoantes. A consoante P e a consoante R. Muito bem. Que podem ser grafadas também. O R dessa forma e o P também dessa forma. A grafia maiúscula cursiva. Aqui nós temos a grafia minúscula cursiva. Agora, eu quero saber uma coisa. Quantas sílabazinhas tem a palavra pé? Uma sílaba, muito bem, é uma palavra monossílaba, formada apenas por uma única sílaba. E a palavrinha aberto? 3, muito bem. Aberto. Vamos ver quantas letrinhas tem a palavrinha aberto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas tem a palavrinha aberto. E a sílaba do meio, ela possui quantas letras? 3, muito bem. 1, 2, 3. B, E, R. Muito bem, vocês estão bem espertos. Agora, nós conversamos um pouco sobre o textinho que foi lido aqui, foi apresentado de forma oral para vocês. Vamos agora colocar o nosso livro na página 107? Vamos lá. Lá eu tenho um textinho. É assim. Como a senhora está? Como a senhora... Como a senhora está? Ponto. Aí eu tenho a continuidade do texto. Passei para... Só um momento. Vamos fazer aqui a linha para vocês terem a noção. Passei para o 3º ano e estou... Prestem bem atenção. E estou gostando muito da
escola. Pronto. Vamos prestar atenção aqui nesse trechinho do texto que tá aí. Vamos aqui imaginar que essas linhas aqui são as linhas que estão presentes lá no seu caderno, as linhas de margem. Vocês estão lembrados que o caderno, quando a gente está escrevendo, ele possui as linhas onde a gente faz a grafia das palavras em cima e ele tem as linhas laterais, que são as margens que mostram pra gente onde devemos começar o texto e onde devemos terminar o texto, as palavras, em cada linha. Certo? Se aconteceu, como aqui nesse caso, olha, como a senhora está? Ponto. Passei para o 3º ano e estou, a palavrinha gostando não caberia aqui. Ela iria passar por cima aqui da minha linha. E isso não pode acontecer. Se a palavrinha não deu para fazer toda, eu tenho que prestar atenção na separação silábica desta palavra e separá-la. Olha lá, eu fiz gos, hífen, esse tracinho aqui é o traço que é utilizado para fazer separação de palavras. E ele se chama hífen. E o restante da palavra eu coloquei aqui. Tando. Então, parei a palavra na sílaba que deu para fazer ela completa, coloquei o hífen, que indica a separação de uma sílaba em uma palavra, e completei o restante da palavra. Gostando muito da escola. Todas as vezes que vocês estiverem fazendo um texto, vocês estão escrevendo no caderno de vocês e a palavrinha se aproximou da linha de margem, não dá para colocar ela inteira, eu vou fazer o quê? Separar essa palavra. Coloco a sílaba que deu para colocar completa, utilizo o hífen para indicar a separação ali da sílaba da palavra e na próxima linha eu dou continuidade colocando o restante das palavras, tá bem? Vejam só. Hífen é o nome da palavrinha que a gente utiliza para quê? Para separar as sílabas nas palavras. Muito bem. Toda vez que eu estiver fazendo a escrita e a palavrinha não dá para completar, porque eu não posso passar da margem, a gente tem que respeitar as margens, é regra ortográfica. Ao escrever, nós temos que seguir os limites das linhas. Eu faço a separação silábica da palavra, certo? Agora, vamos colocar no nosso caderno aí um pouquinho e prestar atenção aqui no nosso quadro. Nós vamos ver aqui agora o uso do L e quando é que eu uso esse R, certo? Quando é que eu vou usar o L? O L, ele é usado quando a sílaba final total, ou seja, a última sílaba por completo, ela é tônica. Tônica é o que mesmo? Forte, muito bem. Exemplo, olha, a palavrinha afinal. Afinal. Se eu for separar essa palavrinha aqui, ó, afinal. Olha, estávamos falando sobre separação silábica de palavras, não foi? Então, vamos praticar aqui. Afinal. Não. A última sílaba foi a mais forte. Afinal. Não. A gente sabe que quando essas letrinhas, a letra L e a letra U, elas estão no final da palavra, elas nos confundem muito, porque elas representam aí nessas situações o mesmo som. Nas palavrinhas tem situações que a letra L e a letra U vai representar o mesmo som. Então, para me saber que aqui eu tenho que utilizar a letra L e não U, eu pronuncio afinal, mas na hora de escrever eu sei que é o L porque a sílaba
tônica, total, foi a mais forte. A sílaba tônica, a sílaba final, total, foi a mais forte. A sílaba final, por completo, foi a mais forte. Então, eu sei que aqui é o L que vai estar. Vamos ver aqui a palavrinha legal. Legal. Eu vou fazer a separação dela. Legal. Legal. A sílaba mais forte foi qual? A última. Então, eu sei que aqui quem vai estar é o L. Ele é usado quando a sílaba final total é a tônica. Aqui, ó. Ela todinha foi forte. Legal. Gal. A sílaba total foi forte. Então, eu sei que aqui tá o L, certo? Moral. Vamos ver a palavrinha moral. Vamos separar novamente. Moral. Rau. A sílaba final total foi a mais forte. Então, eu sei que eu uso o L. Essa é a regrinha básica para vocês saberem quando é que eu vou usar esse mocinho aqui no final das palavras. É quando a sílaba final total for tônica, ou seja, for a mais forte. E o R? Agora, quando é que eu vou usar esse R? Eu vou usar ele entre vogais. Eu uso ele entre vogais. E ele vai ser entre vogais representando som fraco. Entre vogais, ele representa o som fraco, certo? Para ser som forte, ele não vai aparecer assim, sozinho. Ele aparece duplicado. Mas eu estou falando aqui do uso de um R só. Então, eu uso ele entre vogais para som fraco. Para som fraco. Onde mais que eu vou utilizar ele? Eu vou usar ele no início e final de palavras. No início e final de palavras. Pronto. E também no final de palavras, certo? Deixa eu só apagar aqui. Também ele vai aparecer entre as consoantes. Isso mesmo. Exemplo, pedra. Ó, pedra, representando o som fraco. Ele vai aparecer representando o som forte no início e no final das palavras. Exemplo, amor. Exemplo, também, roupa. Som fraco, pedra. Caro. Olha lá. Quando ele aparece entre vogais, ele tem um som fraco, é representando o som fraco. Apareceu logo após consoante, som fraco também. Pedra, trem. Final de palavras, ele aparece para representar o som forte. Início de palavras, ele também aparece para representar o som forte. Então, vamos só recapitular aqui, relembrar aí quando é que eu uso. O R, eu vou usar ele quando? O R sozinho aqui, ó.
eu vou usar ele entre vogais para representar o som fraco. Ele é usado no início e final de palavras para expressar o som forte. O L, quando é que eu uso o L? Ele é usado quando a sílaba final total é tônica. Exemplos das palavrinhas afinal, legal, moral. E também quando as palavrinhas representam adjetivos. Aí eu vou saber que ali vai estar o uso do L, certo? Então, essas regrinhas são regrinhas básicas para o uso do R e o uso do R. R, sozinho, no meio de palavras, ele representa o som fraco, principalmente entre vogais. Já para representar o som forte, início e final de palavras. No meio, entre vogais, ele precisa estar duplicado. Duplicado é ele aparecer 2 vezes, certo? Então, para vocês exercitarem o que nós estudamos hoje, se vocês acharem que o vídeo está muito rápido, vocês dão pausa, fazem as anotações, retoma novamente, volta para o vídeo de novo, pausa, vai sempre fazendo isso, tá certo? Para vocês poderem ter tempo de fazer as anotações. Para fazer de exercício de casa, vocês vão fazer a página 109, certo? Exercitem aí a página 109 do livro de vocês. Vou ficar por aqui. Beijos virtuais, mas espero vocês no próximo encontro. Tchau!